cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite, irmão. Vamos iniciar o culto desta noite. Vamos orar pedindo a Deus que
conduza nosso coração, nossa mente, a louvá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo, porque só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, de todo o nosso louvor. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma quinta-feira, Senhor, por mais um culto, uma reunião de doutrina, Senhor, onde vamos louvar o teu nome, te engrandecer, porque nós sabemos que tu és, ó Pai, um Deus que zela por nós, tu és o único e verdadeiro Deus, ó Pai amado, tu tudo executa por nós. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas falhas, dos nossos pecados, ó Pai, que fortaleça teu Espírito em nós, para que nós possamos a cada dia, ó Pai, vencer a carne, vencer o eu, Senhor, e dar lugar ao teu Espírito. Sede com o louvor que vai ser entoado nesta noite, sede com o pregador, com o estudo desta noite, abençoa ele, derrama da tua graça, juntamente com sua família, ó Pai amado, e todos aqueles que vão, ó Pai, participar desta reunião, que nós possamos ouvir, entender, Senhor, e colocar em prática a tua palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir um hino. Logo após nós vamos passar a palavra ao mensageiro da noite. Né? Ouçamos. Nós
Amém. Castelo forte é o nosso Deus. Sabemos que castelo é Hoje nós talvez não reconheçamos o valor de ter um castelo, mas antigamente o castelo era uma segurança, né? Para você transpor o muro de um castelo, né? Você teria que ter pelo menos um mini exército, né? Se o castelo fosse realmente forte. E não há castelo mais forte que o nosso Deus. Não há quem possa nos tirar das suas mãos, se realmente nós estamos lá. Vamos passar a palavra ao pregador desta noite para o estudo, nós possamos prestar atenção, não é? E colocar em prática. Boa noite para todos, né? Fique à vontade. Amém, meu irmão. Mais uma vez, uma boa noite aos irmãos, graças a paz, aqueles que eu não saudei. Hoje nós vamos continuar, irmãos, aquela série de estudos relacionados sobre a vida cristã, onde nós vimos sobre a justificação pela fé, nós vimos que todos nós somos pecadores, e vimos também que nós precisamos ter uma vida de santidade, né, buscando a direção do Senhor por meio da sua santa palavra. Hoje nós vamos seguir essa mesma linha, e nós vamos ver, irmãos, sobre o papel do discipulado na vida do cristão. Para isso eu vou convidar os irmãos a, juntamente comigo, abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao versículo 33. Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao versículo de número 33. Talvez um texto muito conhecido de todos os irmãos. É sobre esse texto que nós vamos meditar. E nós vamos, nesse estudo, ter a participação dos irmãos, certo? Eu vou ler o texto, passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo de número 33. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, ia Jesus com uma grande multidão, e voltando-se, lhe disse: se alguém vir a mim e não aborrecer a pai, ou mãe, ou mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer os gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. O qual é o rei, que indo a uma guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aí, irmãos, palavra do Senhor. Que Deus possa falar ao nosso coração. O verdadeiro discipulado de Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. E aí eu queria a participação dos irmãos, duas pessoas, pudesse definir em breves palavras para você o que é ser cristão. Gostaria da participação aí dos irmãos, no máximo duas pessoas, duas ou três. O que é ser cristão para você? De uma forma bem sucinta.
Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. Me ouvindo aí? Amém. Para mim ser cristão, Eu estou ouvindo. para mim ser cristão é como o irmão acabou de dizer, renunciar às coisas do mundo e seguir ao nosso Senhor. Embora sabemos que não é fácil, mas para mim cristão é renunciar às coisas do mundo e seguir a Cristo. Amém. Mais um irmão. O que é ser cristão? Vamos lá, irmãos. Um de cada vez. Vamos organizar a fila, né? Ser cristão é crer que Cristo veio a este mundo e seguir seus passos, né? Fazer o que ele fez e o que ele ensinou. Isso é ser cristão, né? Muito bem. Amados irmãos, nós poderíamos resumir as duas respostas dos irmãos afirmando que ser cristão é ser discípulo de Cristo, não é isso? A gente poderia resumir dessa maneira: ser cristão é ser discípulo de Cristo. Parece fácil, né? Mas como o Paulinho falou, pontuou muito bem, não é muito fácil ser discípulo de Cristo. Na verdade, irmãos, nós percebemos que na geração atual há muitas pessoas que entram na igreja, né? Pessoas que entram e, ao mesmo tempo, pessoas que saem da igreja, da comunhão dos santos, da reunião do povo de Deus. Pessoas que, na verdade, não foram preparadas para serem discípulos de Cristo. Pessoas que não entendem ou não entenderam, que não assimilaram o custo de seguir a Cristo Jesus. Como também foi respondido, muito bem pontuado, ser cristão é ter Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E muitas pessoas têm a Jesus somente como Salvador, mas esquece que ele não somente é o nosso Salvador, ele também é o nosso Senhor. E como Senhor, ele dá ordens e nós, como servos, devemos obedecer às suas ordens sem questionar. Um teólogo conhecido chamado Tomás de Kempis, em seu livro chamado de Imitação de Cristo, ele vai dizer as seguintes palavras: Jesus Cristo, ou teu amado, é de tal maneira que não admite rival. Ele é rei sobre o teu coração, como também é rei sobre o trono celeste. Quando confiares nos homens, verás que você estará totalmente perdido. Olhamos a nossa geração, irmãos, de discípulos, né, entre aspas, de Jesus, mas confiam na palavra ou nas palavras dos homens, do que mesmo na palavra de Deus. Podemos concluir, então, essa introdução, que ser discípulo não é somente seguir a Cristo, mas é ser como ele é. É ser totalmente dependente da sua graça, da sua bondade sobre as nossas vidas. Ou Cristo é tudo para nós, ou ele não é absolutamente nada. Esse é o verdadeiro discipulado. Ter Cristo como tudo em nossas vidas. Porque se ele não for tudo, ele também não será nada. Jesus não quer uma parte da nossa vida. Jesus não quer uma parte do nosso dia. Jesus não quer uma parte da nossa história. Ele quer toda a nossa vida, todo o nosso dia, toda a nossa história. Se ele é Senhor, irmãos, do nosso coração, se ele é Senhor de tudo que temos, vem dele e volta para ele. Como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos dar primazia a ele. Absoluta. Nós devemos ter compromisso com Cristo. Nós precisamos cumprir as exigências que ele nos ordena por meio da sua palavra. Como C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, vai deixar claro que nós não podemos esperar um cristianismo fácil e simples. Afinal de contas, nada nesta vida é fácil e simples.
Pois bem, irmãos, no texto que nós lemos, Jesus vai nos dar alguns requisitos para sermos discípulos, ou para que alguém possa ser discípulo de Cristo Jesus. O versículo de número 25 do texto que nós lemos inicia com a seguinte informação. Ora, ia com ele aqui é Jesus, uma grande multidão, e voltando-se, lhe disse. Versículo 25, irmãos, vai nos deixar claro que onde Jesus chegava, uma grande multidão o cercava. Jesus tinha muitos seguidores. Mas será que todos os seguidores eram discípulos de Cristo? Lucas vai nos dizer que grande multidão o seguiam. Apenas acompanhavam a Jesus. E nos nossos dias não é diferente. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, apenas acompanhando Jesus, mas que não querem compromisso com ele. E lembremos, irmãos, apenas acompanhar a Jesus, apenas acompanhar a multidão é um grande perigo. Todo aquele que segue a multidão está correndo um sério risco. Até nos nossos dias nós ouvimos, né, a famosa frase que a voz do povo é a voz de Deus. A grande multidão, irmãos, não tem compromisso com Jesus. A multidão não tem decisão própria. Perceba, quando nós olhamos, por exemplo, as passeatas dos nossos dias, né? De maneira política, aqui nós não vamos tocar na questão política, mas quando nós olhamos as passeatas, nós percebemos que uma grande multidão segue uns aos outros, mas que, na verdade, há pessoas que estão ali perdidas. Só estão ali porque algum parente está, algum familiar foi, ou foi convidado, mas está ali e muitos deles não sabem nenhum motivo de estarem ali. É o grande risco de fazermos parte da multidão. Uma grande multidão está dentro da igreja nos nossos dias, mas que não tem compromisso com Cristo Jesus, mas que não são discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. A grande multidão decide pelos outros, ou decide segundo o que os outros pensam, ou o que os outros falam. Seguir a multidão, irmãos, é não ter identidade própria. Perceba, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 9, o evangelista vai dizer que a multidão gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Não é? Quando Jesus está entrando em Jerusalém, a multidão gritava, clamava, adorava Cristo Jesus. Porém, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 22 e o versículo 23, a mesma multidão que antes gritava Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora está gritando: crucifica-o. Crucifica-o. Seguir a multidão, irmãos, é o grande perigo. É o grande perigo. O discípulo verdadeiro de Cristo não pode permanecer na multidão. Não pode acompanhar a multidão. Não pode decidir segundo o que a multidão fala ou o que a multidão pensa. Cristo não quer multidão, irmãos. Cristo requer discípulos que estejam dispostos a segui-lo e também a obedecê-lo. Por isso nós não podemos ficar no meio da multidão. Nós precisamos sair da multidão. Olha que exigência. No versículo 26, a parte C, Jesus vai dizer que não pode ser meu discípulo. No versículo 27, a parte B, Jesus vai dizer mais uma vez: não pode ser meu discípulo. E no versículo 33, a parte B, Jesus vai mais uma vez afirmar: não pode ser meu discípulo. A multidão que não segue a Jesus, que não é verdadeiramente discípulo de Cristo Jesus, não deve, irmãos, a essência do nosso caráter. Ou seja, nós não podemos seguir a multidão que não segue a Cristo Jesus. Mais uma vez, ele não quer multidão, ele quer discípulo. Cristo não se preocupa com multidão, mas se preocupa com compromisso autêntico.
Olhamos mais uma vez para os nossos dias e quantas pessoas não estão preocupadas em a quantidade de likes que recebe nas redes sociais, a quantidade de comentários que recebe, de tapinha nas costas, de aplausos, de reconhecimento. Quanto mais, melhor. Entretanto, Jesus vai dizer que não pode ser meu discípulo. Jesus não se preocupa com multidão, ele se preocupa com compromisso. A multidão pode ver os milagres, como viu. Em João capítulo 6, a multidão se fartou com os pães, com os peixes. A multidão pode ouvir a palavra. E eu já aplico para os nossos dias. Mas a multidão não tem compromisso e intimidade com Cristo Jesus. Vamos contextualizar? Multidão nos nossos dias recebe milagres. Multidão nos nossos dias vão às igrejas evangélicas, ouvem pregação, ouvem louvores, mas a multidão não quer compromisso com Jesus. E talvez você conheça pessoas assim, pessoas que estão na igreja apenas de corpo presente, apenas como quantidade, mas que não tem compromisso com o Senhor Jesus. Estão apenas na igreja para cumprir tabela, ou mesmo para prestar algum tipo de satisfação a humanos, a homens, mas que não querem compromisso com Deus, que não querem se envolver na obra de Deus, que não querem sair da multidão, preferem ficar ali no seu cantinho isolado, entrar na igreja, sair da igreja, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba. Meus irmãos, nós somos chamados para sair da multidão, para sermos diferentes. Foi isso que Cristo nos deixou claro, irmãos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós estamos nessa terra, se nós somos discípulos autênticos de Cristo, nós estamos aqui, irmãos, para fazer a diferença e não para ser mais um no meio da multidão. Ah, é mais um crente. Ah, é mais uma igreja. Ah, é mais um estudo. Não, irmãos. Nós não somos melhores do que os outros. Nós diferentes. Nós somos servos. Nós somos discípulos. A multidão pode seguir a Jesus, mas não tem compromisso. O verdadeiro discípulo, ele não segue a multidão, mas ele segue a Cristo e tem compromisso com ele e com a sua palavra. Muitos estão no anonimato da multidão e acreditam em tudo que a multidão diz. Porém, Jesus nos chama a sairmos da multidão, sermos diferentes. No seu trabalho, não. Você não pode ser mais um crente ali. Não que você será o melhor, ou o melhor do que os outros, não, mas que você vai fazer a diferença no seu trabalho. Onde você estiver, faça a diferença para a glória de Deus. Seja testemunha de Cristo Jesus. Mas ele continua, irmãos. Versículo 26 e o versículo 27, Jesus diz: se alguém vem a mim, percebe a multidão? Querem ir seguir a Jesus por conta dos milagres. Qualquer semelhança nos nossos dias? Se alguém quer vir a mim e não aborrece pai, mãe, ou mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda tem a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui, irmãos, há uma interpretação errada por parte de muitos pregadores. O ponto central aqui não é amar menos ao pai, à mãe, aos filhos, irmãos, ou a sua própria vida. A questão aqui não é amar menos. A questão aqui é amar mais. Por quê? Essa interpretação errada. Porque quando nós colocamos o fato de que nós amamos ou devemos amar menos a nossa casa, o ponto central não é Cristo, mas é a nossa casa. Quando alguém diz assim, você precisa amar menos o seu pai do que a Cristo, você precisa amar menos a sua mãe do que a Cristo, o ponto central é o seu pai e a sua mãe. Ou quando alguém diz assim, você precisa amar menos a sua própria vida e amar mais a Cristo, o ponto central é você mesmo. Mas Jesus não está aqui trazendo uma antropologia ou a centralidade no homem, em que nós devemos amar menos. Pelo contrário, Jesus está deixando claro que nós devemos amar mais
a Cristo do que qualquer outra coisa. O ponto central não são as pessoas, mas é a Cristo. Os nossos olhos devem estar fincados e firmados em Cristo Jesus. Todas as demais coisas, irmãos, estão rebaixadas diante de Cristo. Quem quiser vir após mim, próprio Jesus. A centralidade é Ele. A prioridade não é a família, a prioridade é seguir a Cristo. Quando nós seguimos a Cristo, todas as outras coisas, irmãos, são consequências. Mais uma vez, lembrando de Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual é a lição, irmãos, que nós podemos tirar para as nossas vidas? É que Cristo deve ser central em nossas vidas. A centralidade de Cristo em nosso culto, a centralidade de Cristo nos nossos estudos, a centralidade de Cristo em nossas igrejas, a centralidade de Cristo em nossa família, a centralidade de Cristo em nossas vidas. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, vai dizer no capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo que você faça, fazei tudo para a glória de Deus. É esse o propósito central. Toda a questão não envolve a família ou a sua própria vida, mas envolve, em primeiro lugar, a Cristo. Quem quiser me seguir. Me seguir. Enquanto que a multidão se preocupa mais consigo mesmo, em agradar os homens, o verdadeiro discípulo de Cristo se preocupa em agradar o seu Senhor. Será que temos vivenciado isso? Será que temos aplicado isso em nossas vidas, irmãos? Será que ao amanhecer, quando acordamos, quando levantamos para o nosso trabalho, para a nossa correria diária, será que nós temos a mente de Cristo? Será que nós temos a centralidade de ser que tudo em nossas vidas gira em torno do senhorio de Cristo? Será que nós fazemos tudo para a glória de Deus? Esse é o primeiro ponto, irmãos, para aqueles que seguem a Cristo. Negar a si mesmo. E no texto que nós lemos, o próprio Jesus vai falar de algo que, infelizmente, e principalmente nos nossos dias, não tem sido pontuado. Principalmente nas igrejas neopentecostais. Jesus nos diz plenamente, no versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em uma geração que enfatiza mais a glória de homens, em uma geração que aparentemente afirma que o céu é na terra, Jesus diz que os verdadeiros discípulos devem levar a sua cruz. Devem carregar a sua cruz. E sabe qual é a cruz mais pesada que nós podemos carregar, irmãos? Nós mesmos. É a nossa vontade. É o nosso ego. É por isso que nós precisamos matar a nós mesmos, dia após dia. Matar os nossos desejos, as nossas concupiscências, os nossos pecados, o nosso ego. É essa cruz, irmãos, que Cristo nos chama a levar. É essa cruz que Cristo nos chama a carregar. Quem não levar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. O ápice, irmãos, de alguns pregadores é afirmar que a cruz é a sogra. A cruz é nós mesmos, somos nós. A sua cruz é aquele que você vê todos os dias diante do espelho. A sua cruz é aquele que está dentro do seu próprio coração. Uma vez que o profeta vai dizer que o coração do homem é enganoso. Nós pensamos, irmãos, que somos alguma coisa. Mas, na verdade, nós não somos nada. Diante de Deus, não somos ninguém. Pó e cinza. Viemos do pó e ao pó voltaremos. É por isso que Paulo, escrevendo mais uma vez a carta aos Coríntios,
vai dizer aquela divisão que havia, dentro da igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo vai deixar claro, por acaso Cristo está dividido? Por acaso Paulo morreu por vocês? Somos pó, irmãos. Somos servos. Somos discípulos. O discípulo deve carregar sua cruz dia após dia. O discípulo deve negar a si mesmo dia após dia e seguir a Cristo. Nós não podemos, irmãos, seguir a Cristo se nós não estamos levando a nossa cruz, se nós não estamos negando a nós mesmos. Não podemos ultrapassar as etapas. Não podemos, irmãos, pular etapas. Para seguir a Cristo é preciso carregar a cruz, é preciso negar a si mesmo e seguir ao Senhor. Entende a analogia aqui do céu? Entende a visão do reino? O maior dentre vós será o vosso servo. E Paulo, escrevendo nas suas cartas, vai dizer, Paulo, servo de Cristo Jesus. Essa é a marca do discípulo. O discípulo nada mais é do que servo, que carrega a sua própria cruz e segue a Cristo. O próprio Paulo, escrevendo Romanos, vai dizer, miserável homem que sou. O bem que eu queria fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, este eu faço constantemente. Pois é, meus irmãos. Somos discípulos de Cristo quando nós levamos a cruz. A cristandade, ou cristianismo, é cruz. Não é pare de sofrer, é aprenda a sofrer. É leve a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. A multidão não quer, irmãos, levar a cruz. Porque a cruz nos coloca diante do espelho e diz que nós somos nada, pecadores, imundos, cegos, pobres e nus. É por isso que o verdadeiro discípulo, esse sim, leva a sua cruz. Diante disso, Jesus conta duas parábolas para trazer a contextualização, a sua mensagem àqueles ouvintes, aquela multidão. A primeira parábola é sobre o construtor, do versículo 28 ao versículo 30. A segunda parábola é sobre um rei, do versículo 31 ao versículo 32. Gostaria que você pudesse olhar comigo a primeira parábola que Jesus conta, de um construtor, no versículo 28 ao versículo 30, quando Jesus diz, pois cobras, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se o que tem pode acabar. Versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Primeira parábola de Cristo do construtor. Cristo começa com essa figura, que antes de começar a construir, o construtor deve calcular os gastos. Onde, na verdade, não há nada mais humilhante do que deixar uma obra inacabada por falta de planejamento. E eu vou repetir, eu gostaria de repetir isso. Não há nada mais humilhante do que deixar a obra pela metade por falta de planejamento. Cristo está dizendo, irmãos, que nós devemos planejar as nossas vidas diante de Cristo. Que nós devemos planejar o custo do verdadeiro discipulado, para que nós não venhamos a começar bem e no meio do caminho nós venhamos a naufragar, ou nós venhamos a olhar para trás e desistir. Diante disso, Cristo mostra esse custo, o custo do discipulado, onde somente um tolo começa a construção, ou a construir, sem avaliar se com os recursos que tem em mãos é suficiente para concluir aquela obra. E aqui nós poderíamos contextualizar muito propriamente com a construção da igreja em Barra de Santa Rosa. Somente um tolo poderia começar, irmãos, uma construção de uma igreja em Barra de Santa Rosa, em qualquer lugar, começar a construir sem saber se com os recursos que possui, se ele vai poder concluir aquela obra. É isso que Jesus está dizendo. A máxima é essa, irmãos, que nós devemos planejar, que nós devemos avaliar os custos.
avaliar os custos. Se alguém quer seguir a Cristo pelo entusiasmo, acaba não avaliando os custos. Você conhece alguém que começou muito bem na obra de Cristo, mas que terminou muito mal? Você conhece alguém que até se batizou, fez discipulado, talvez até se disponha para servir ao Senhor na obra, na igreja local, mas que com o passar do tempo, aquele amor de antes foi se esfriando e a pessoa foi começando a perder o entusiasmo, perder a alegria, perder a força, e talvez hoje até esteja fora da igreja. Você conhece pessoas assim, como nós dizemos, né? Não é bíblico, mas nós dizemos o famoso desviado. Né? Começou bem, mas terminou muito mal. Essa pessoa não planejou. Essa pessoa não avaliou os custos de seguir a Cristo. Muitas pessoas estão, irmãos, entre aspas, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque elas assistem um falso profeta que diz que você aceitando a Cristo, a sua vida vai melhorar, você vai sair de empregado para ser empregador, você vai prosperar financeiramente, e a pessoa é tão avarenta que aceita, entre aspas, mais uma vez, a Cristo, Senhor e Salvador de suas vidas, esperando barganhar com Ele. E aí percebe, que eu falei outrora, cristianismo não é uma escada, cristianismo é cruz. E aí a pessoa começa a ver que não era muito bem aquilo que ela tinha planejado. Pois bem, a decisão sábia, irmãos, envolve reflexão e não apenas entusiasmo. Nós podemos ter muito entusiasmo, por exemplo, na construção da igreja em Barra Santa Rosa. Mas se nós não avaliarmos os custos, nós passaremos, como o próprio Jesus diz, passaremos por vexame. Está aí uma igreja que começou a construção, mas parou no meio do caminho. Por quê? Porque não avaliou os custos. Não viu se o que tinha era suficiente para concluir. Isso cabe para parte da construção, mas cabe para a nossa vida espiritual. Como está, irmãos, a nossa construção espiritual? Como está a nossa vida diante de Deus? Qual o alicerce está firmado a nossa vida, a nossa fé, o nosso conhecimento? Em homens ou em Deus? Na multidão ou em Cristo? Precisamos avaliar, irmãos, dia após dia, para não sermos enganados, ou, como Paulo diz, escrevendo a Timóteo, enredados, levados por todo o vento e doutrina. Nós precisamos ensinar isso dia após dia aos membros da igreja. As professoras precisam ensinar isso às crianças no departamento infantil, que elas possam avaliar os custos de seguir a Cristo. O próprio Senhor disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. É como se Cristo dissesse: vocês querem me seguir? Avaliem os custos. Porque o Filho do Homem não tem onde dormir. Não tem onde reclinar a cabeça. A segunda parábola que Jesus nos conta é a parábola de um rei. Versículo 31 e o versículo 32. Ou qual é o rei? Versículo 31. Que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. De outra maneira, versículo 32, estando ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim como o construtor, que não avaliou os custos, que começou a obra, mas que terminou ou que parou no meio do caminho e que foi envergonhado. Que desastre também é um rei que entra numa guerra sem saber o tamanho do exército oponente. O pastor Dias Lopes vai dizer, irmãos, que entrar em uma guerra às escuras é entrar em uma missão suicida. É entrar em uma missão suicida. Assim também, irmãos, nós precisamos entender que discipulado
é se alistar no exército de Cristo. Discipulado não é tirar férias ou viver a vida como uma canção secular, deixa a vida me levar. Não. Ser discípulo de Cristo é se alistar em uma guerra invisível. Uma guerra, irmãos, em que nós não podemos ver o nosso oponente. Em uma guerra, irmãos, que nós temos as armas disponíveis diante de nós, mas muitas das vezes nós não usamos, não utilizamos. Aquelas armas que Paulo vai descrever em Efésios capítulo 6, versículo 10. As armaduras que Deus nos dá. Cristianismo não é um mar de rosas. Não é um campo de férias. Cristianismo é decisão. Cristianismo é luta. Cristianismo é batalha. E para isso é preciso ter custos. É preciso ter preparo. Estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. A igreja está em guerra. E quantos crentes não estão desarmados nessa? Um louco vai para um campo de guerra. Um louco é aquele soldado que vai para um campo de guerra desarmado. Assim também é um crente que não está armado com as armaduras que Deus nos dá. Assim também é um crente que não tem vida de oração, que não tem vida de estudo da palavra de Deus, que negligencia a intimidade com o Senhor. É o mesmo exemplo. É o soldado louco que vai para a guerra desarmado. O verdadeiro discípulo coloca a sua arma e vai preparado para a guerra. E vai preparado para o campo de batalha. Entenderam, irmãos? O discipulado faz com que os discípulos de Cristo coloquem a cruz antes da coroa. Coloquem o sofrimento antes da glória. E coloquem a morte antes da... Nós receberemos uma coroa incorruptível. Mas nessa terra, o que cabe a nós é a coroa de espinhos. Nós receberemos, irmãos, a glória quando chegarmos à Nova Jerusalém. O que recai para nós aqui nessa terra é o sofrimento. Nós iremos, irmãos, ter os nossos olhos, as nossas lágrimas enxugadas. Mas enquanto não chegar lá, nós iremos chorar. Nós iremos receber a vida eterna. Mas enquanto não chegar lá, nós precisamos morrer para nós mesmos e para este mundo todos os dias. Precisamos entender, irmãos, e eu faço um resumo do estudo até aqui. Discipulado não é ganhar, é perder. Guarde isso no seu coração. Se você é discípulo de Cristo, você não ganha, você perde. Você perde a sua vida, você perde as suas vontades, você perde o seu egoísmo, você perde as coisas desse mundo para ganhar as coisas do céu. Ser discípulo não é sentir, é obedecer. Há muitos que estão sentindo, mas não estão obedecendo. Há muitos que têm arrepio na pele, mas não estão ouvindo a palavra genuína de Cristo. No discipulado, irmãos, não há espaço para o eu. Eu posso, eu quero, eu sou. Você nasceu de novo. Você ainda não é discípulo de Cristo. Você ainda não deu o que é seguir a Cristo. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Esse é o papel do discipulado. Em nome do crescimento numérico, muitas igrejas têm verdadeiramente contribuído, irmãos, para que haja pessoas entusiasmadas, mas que não são discípulos de Cristo. Entendem? Há muitas igrejas que, por conta dos números, estão recebendo todo tipo de pessoa, abraçando todo tipo de pessoa com a pregação, dizendo e afirmando: venha como está e permaneça como está. Isso não é o verdadeiro evangelho, irmãos. Venha como está e Cristo fará uma obra na sua vida.
para ser discípulo de Cristo, é preciso abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, da sua própria vida. A correria desenfreada por encher igrejas tem feito com que muitos pregadores mudem o teor da mensagem, tirando Cristo do centro, tirando a cruz do centro, tirando o negar a si mesmo, deixando de lado e trazendo uma pregação que envolva o homem e o seu bel prazer. Não se prega mais que é preciso negar a si mesmo, não se prega mais sobre cruz, não se prega mais sobre seguir a Jesus. E acabamos. Quando eu falo acabamos, eu coloco de uma forma geral a igreja evangélica nos nossos dias. Muitas igrejas acabam formando crentes fracos e orgulhosos. Fracos no entendimento, que não se prepararam, que não viram os custos. E orgulhosos, porque pensam que são alguma coisa, quando na verdade não são. Isso fica estampado, irmãos, no último versículo, no versículo 33, e nós encerramos o nosso estudo. Jesus diz assim: assim, pois, vou concluindo o que eu acabei de falar. Qualquer de vós. Agora, imagina a cena. Jesus concluindo e olhando para a multidão. Assim, pois, qualquer um de vocês que está na multidão, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Entendamos, irmãos, as divisões da pregação de Cristo. Em primeiro lugar, começa com a família. Você precisa amar mais a Cristo do que a sua própria família. Em segundo lugar, passa pelos custos. Você precisa amar mais a Cristo e calcular os custos. E encerra falando sobre os bens. Os bens espirituais, os bens materiais. Deixa claro, irmãos, que o servo nada tem, que o servo não é nada, e que nós não podemos fazer nada sem ele, sem Cristo Jesus. O próprio Jesus diz: e sem mim nada podeis fazer. Precisamos entender que se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós seremos perseguidos, porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. E uma vez que nós venhamos a desagradar aos homens, nós seremos perseguidos. Não fomos chamados, irmãos, para sermos reis e rainhas. Nós fomos chamados para ser servos, discípulos de Cristo. Não podemos nos apegar àquilo que nós não temos. A pergunta é: você está disposto a abrir mão de tudo para seguir a Cristo? Você estaria disposto a abrir mão do seu trabalho, da sua casa, do seu carro, da sua própria vida, por amor a Cristo? Se houvesse a perseguição no nosso país, e você estivesse diante de uma espada, e o algoz, ou o soldado com aquela espada, dissesse a você, com a espada colocada no seu pescoço: negue a Cristo, ou eu vou matar você. Você estaria disposto a abrir mão da sua própria vida para seguir a Cristo? Se a perseguição chegasse ao Brasil e a sua família estivesse na mira dos soldados e alguém dissesse para você: negue a Cristo, eu mataria a sua família, você amaria mais a Cristo ou a sua família? Você estaria disposto a abrir mão da sua família por amor a Cristo? Não podemos negar, irmãos, isso já acontece nos nossos dias. Há irmãos no outro lado do continente que estão sofrendo perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós dependemos totalmente do Senhor? A multidão ouve essas palavras, a multidão ouve essa exortação, porém, a multidão continua a viver como se nada tivesse acontecido. Quando as pessoas não vão à igreja, ouvem o sermão
ouve a palavra, ouve o louvor, os louvores, ouve a exortação, mas não mudam de vida. Voltam para suas casas como se nada tivesse acontecido. Continuam a seguir a Jesus, mas do seu jeito, da sua maneira. Eu sigo a Jesus até aqui. Até aqui eu obedeço a Jesus. Passou daqui, é comigo. Não tem efeito, não tem fruto. Infelizmente, alguns ainda estão vivendo na multidão. Ouvem os cultos, ou estão nos cultos, ouvem os cultos, mas não têm compromisso com Cristo. Preferem viver ou continuar vivendo a sua vida normalmente, tranquilamente. A exortação, irmãos, que eu faço a cada um de nós aqui e aqueles que irão assistir novamente, posteriormente, no canal do YouTube da igreja, a exortação que eu faço é: não permaneça no cristianismo de baixo custo. O que isso quer dizer? Não permaneça em um cristianismo que não chame você ao arrependimento, a tomar a cruz, a negar a si mesmo, para seguir a Jesus. Não permaneça, que acaba produzindo crentes fracos e tolos, que só se importam ou só se preocupam consigo mesmo. Essa é a minha exortação a todos nós. Não permaneça no cristianismo que não fale sobre cruz, que não centralize a pessoa de Jesus. E eu concluo, irmãos, esta noite, com duas aplicações para as nossas vidas. A primeira, para ser discípulo de Cristo, é preciso abnegação, renúncia e avaliação sincera. Vale a pena seguir a Jesus? Depois de tudo isso que nós vimos, será que vale a pena nós seguir a Jesus? Tendo que negar a nós mesmos, tendo que tomar a nossa cruz para segui-lo? Segunda aplicação, irmãos. Aquilo que eu acabei de falar. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo para seguir a Jesus? Lembra da pergunta inicial do nosso estudo? O que é ser cristão? É ser discípulo de Cristo. E o que é ser discípulo de Cristo? É negar tudo. É abrir mão de tudo. Negar a si mesmo e seguir a Jesus. Será que você e eu, será que nós estamos dispostos a isso? E eu finalizo com uma frase de Agostinho de Hipona, considerado um dos pais da igreja do século IV, século III, século IV, depois de Cristo. Agostinho de Hipona diz o seguinte: Senhor, é duro te servir, mas é impossível te deixar. É duro te servir. Depois de todos os hinos, tomar a cruz, negar a si mesmo, seguir a Cristo. É duro, Senhor. É duro. Às vezes, a nossa vontade é de agir com as nossas próprias forças. É de pagar o mal com o mal. É de pagar na mesma moeda. E aí nós lembramos, nós não podemos pagar o mal pelo mal, ou com o mal. Nós já podemos pagar com a mesma moeda, porque nós somos discípulos de Cristo. Nós somos servos. Quando nós, em momentos que estamos certos, e deveríamos e poderíamos falar, retruncar, nós achamos por melhor, por bem, calar-nos, aquietar-nos, porque nós somos discípulos. E é nisso que Agostinho vai dizer: Senhor, é duro te servir, mas é impossível te deixar. Por mais duro que seja seguir a Cristo, é impossível não segui-lo. É impossível deixá-lo. Aquilo que nós dizemos ou chamamos na teologia de chamado eficaz. Chamado de Deus nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Nos atrai até a sua presença e nós não podemos nos rebelar. É impossível deixar a Cristo. Por mais difícil que seja servi-lo,
É impossível deixá-lo. Que Deus, irmãos, aplique esse estudo às nossas vidas. Que nós possamos vasculhar no mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, para ver se há em nós algum caminho mau, algum caminho que nos tire do caminho certo. Que nós possamos, irmãos, dar ouvidos e crédito à palavra de Cristo, não o que a multidão diz, ou o que a multidão vai pensar. É melhor servir a Cristo. É melhor obedecer a Cristo do que aos homens. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Espírito de Deus está conosco. A promessa do Senhor está conosco. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos guarde. Amém. A palavra está com o Lindeberg. Se algum irmão tiver dúvidas ou comentários, a hora é agora. Amém. Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Como falou o pastor, agora é a hora, né? A gente vê uma inversão, né, pastor? O pessoal buscando a Cristo para ser servido, né? Para ser exaltado, para ser visto, né? E a gente vê que é totalmente o contrário, né? Se a gente está procurando seguir a Cristo, né? Nós devemos fazer como ele fez, né? Como está escrito que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então é nossa obrigação também servirmos, né? Uns aos outros, né? Como o pastor falou aí, Isso. muitas vezes. Isso. Se a gente se pegarmos, por exemplo, se pegarmos o exemplo de João Batista, né? A mensagem de João era apontando para Cristo. Essa também deve ser a nossa mensagem. Que ele cresça, que eu diminua. Né? Que essa possa ser a mensagem do discípulo. O discípulo aponta para Cristo. Na Trindade, rapidamente, na Trindade, o Espírito glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. O Pai glorifica o Filho e o Espírito. Então, na própria Trindade, nós vemos o trabalhar, né, de um glorificando o outro. Nós não podemos ser diferentes. A nossa vida deve glorificar ao Deus Trino, né, Pai, Filho e Espírito. Nunca para nós. Nunca olhar para nós e dizer, eu sou o cara. Não. Ele cresça e que eu diminua. Todos os dias. Amém. Mais algum irmão quer falar alguma coisa a respeito do estudo? Se não, né? Saber de pastor Saul, se ele quer dar algum aviso, né? Fora os avisos da semana. Permanece os trabalhos normal, meu irmão, que a graça e a paz esteja com todos. E trabalho normal. Teremos a escola dominical e o culto no domingo. Só esses avisos, que Deus abençoe a todos, queridos. Estão convidados para a oração amanhã à noite. Oração dirigida pela SAF. Amém. Na sexta-feira temos a reunião especial dirigida pela SAF, voltada para oração, né? Carecemos, né, de oração, que os irmãos se cuidem, né, que acho que o nome é arboviroses, né, estão aí, né, fora a gripe, que os irmãos possam se proteger para que nós possamos estar na casa do Senhor todos saudáveis, louvando e engrandecendo nosso Deus no final e no início da semana. Né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar aqui na próxima quinta-feira, né? Continuando estudando a palavra do Senhor
e o que ele quer nos estudar. Nós agradecemos ao pastor Evanilson pelo estudo. Deus continue abençoando a ele, sua família, a igreja que ele está à frente e todos nós. Amém? Até a próxima quinta-feira. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos. Ótimo estudo. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém. Foi Amém. muito A paz bom do Senhor estudo, para todos. maravilhoso. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei